TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro. E você vai ver a seguir. Suspeito de assaltar e agredir mulher no Alto da Serra é preso na manhã desta segunda-feira. Eventos climáticos extremos serão cada vez mais comuns. Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal encontra 52 ônibus com licenciamento atrasado em 2 dias de vistorias em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. ...241 mortos e 2 desaparecidos. Esses são os números que mais amargam a vida dos petropolitanos que perderam familiares, amigos e conhecidos na maior tragédia socioambiental de Petrópolis no ano passado. Na próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro, a tragédia completa 1 ano e até hoje muitos locais continuam abandonados e muitos moradores permanecem em uma situação difícil. Como se não bastasse, o desastre natural indica, segundo especialistas, a possibilidade de mais eventos climáticos extremos na cidade. Foram mais de 250 milímetros de chuva em 6 horas. A trágica tarde do dia 15 de fevereiro trouxe cenas que marcaram Petrópolis. E a cidade, que já tem um extenso histórico de enchentes e deslizamentos, presenciou naquele fatídico dia alguns eventos inéditos. Meu Deus! Meu Deus! Olha! Nessa dimensão do dia 15 de fevereiro, o senhor já tinha visto alguma coisa parecida? Não. Nunca vi. A gente está acostumado com enchente e tal, isso é normal de Petrópolis, mas naquela proporção, nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto Petrópolis assim, não. Enchia, mas não a altura que chegou. A altura hoje, a nível da rua, mais ou menos uns 2 metros. Acima da loja, aqui 1,5 metro por dentro da loja. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida com essa altura de água antes? Não, estamos aqui há 34 anos na rua, né? No máximo que a água veio foi até na calçada, nunca entrou nem no degrau da loja. Nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. Aqui no centro, a rua Aston Luiz foi uma das mais atingidas. A água chegou quase a 2 metros de altura e a rua ficou completamente destruída. Isso demonstra o que os especialistas vêm alertando. Os eventos climáticos que sempre existiram serão cada vez mais frequentes e mais intensos. A gente está vendo fatos inéditos, né? Que nunca aconteceram. Do Rio, em Petrópolis, chega a 2 metros, mais ou menos acima do nível médio dos rios, né? Dos canais e rios que passam pela cidade. Está extravasando. A cidade não foi planejada para esse tipo de chuva. Um estudo do Instituto Nacional de Meteorologia mostrou que as chuvas intensas aumentaram nas últimas décadas no Brasil. Segundo o INMET, a causa mais provável para as mudanças climáticas é a ação do homem, uma consequência do aquecimento global. Para o pesquisador Cristóvão Barcelos, é preciso que se estude como essas mudanças globais se aplicarão em cada região. O aquecimento global é uma temperatura média na Terra, mas isso vai se manifestar diferente em cada região. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, nós estamos muito próximos do litoral, o estado do Rio de Janeiro todo, mas tem uma barreira gigantesca que é a serra. Esse encontro dessas massas de ar quentes, que estão cada vez mais quentes. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas com mais umidade contra a serra, esses ventos que levam a umidade contra a serra podem causar cada vez mais eventos extremos. O último plano de redução de riscos é de 2017. O documento é importante pois traz um mapeamento das áreas vulneráveis da cidade. A prefeitura disse que o processo de atualização foi encaminhado ao departamento de licitação e está em andamento. O município também destacou a criação do Fundo e Conselho de Defesa Civil para o planejamento de ações preventivas. A gente tem o reforço das equipes operacionais, a alocação de viaturas
para atendimento operacional, o reforço dos protocolos operacionais de monitoramento. Importante ressaltar também a instalação que está em andamento das cancelas e do sistema de sirenes para inundação do centro histórico e do corredor da Coronel Veiga, e essa é uma importante ação visando a prevenção. Outra ação muito importante foi o fortalecimento e a instalação dos núcleos de defesa civil nas 77 comunidades que são atendidas hoje pelos núcleos de defesa civil, onde foram previstas uma série de ações, de ações e treinamento de primeiros socorros, da formação de NUDEC, da capacitação, de diversas ações dentro dos núcleos de defesa civil. Em 1988, a cidade sofreu com uma forte chuva. Na época, 171 pessoas morreram. Com os eventos climáticos mais intensos, é necessário que seja feito com urgência um mapeamento das áreas de risco. Ainda falta um mapeamento mais completo, mais detalhado para a cidade. A gente precisa fazer esse mapeamento, inclusive tomando em conta a geologia. Se a gente pensar tudo que vem acontecendo nessas últimas enchentes, 88, 2012, se não me engano, e agora, 2022, em comum tem a questão terrível do deslizamento de encosta. Isso não é difícil ser mapeado. Uma das alternativas contra a mudança climática é cuidar da natureza. A diminuição da poluição e o reflorestamento freiam o aquecimento global. Para Petrópolis, há ainda outra vantagem. As raízes da vegetação permitem segurar um pouco as encostas e evitar o deslizamento, e a floresta ela também retém água. Ela retém água. Isso que eu falei, começa a chover e os canais começaram a encher, quando você está numa área muito urbanizada, asfaltada, impermeável, demora mais ou menos uma meia hora para o rio encher. Se tiver reflorestamento, essa água fica segura, a chuva fica retida na vegetação. Isso impede essas inundações. O programa Floresta Viva entendeu a importância do verde para Petrópolis. Ainda antes da tragédia, as engenheiras agrônomas Carolina Rodrigues e Rafaela Santana começaram a desenvolver o replantio de áreas degradadas. Esse programa Floresta Viva, ele surgiu com as queimadas de 2020 e intensificou também com a enchente de 2022, de fevereiro, onde que a gente percebeu o quanto que o reflorestamento pode ajudar ou prevenir as catástrofes, o impacto ambiental. O poder público também participa. A Secretaria de Meio Ambiente plantou mais de 5.000 árvores no ano passado. Há ainda 6.000 plantios em andamento. O secretário diz que também é feito o reflorestamento das encostas. No município de Petrópolis, a questão do reflorestamento é vital. É vital para o país a preservação da Amazônia, é vital para o país a preservação dos diversos biomas, Mata Atlântica, Pantanal, mas no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, que é encravada na Serra do Mar, é fundamental a questão do reflorestamento, principalmente que nós somos muito sujeitos, como todo o mundo, à questão das mudanças climáticas, e é uma questão que está exigindo de cada um de nós atitudes. Do governo é uma, do presidente da República é outra, do prefeito é outra, e mesmo o cidadão individualmente tem o que fazer diante de ajudar a conter e mitigar as mudanças climáticas. Os empreendimentos que se instalam na cidade e precisam cortar árvores também devem compensar a quantidade retirada. Além disso, de forma conjunta com outras secretarias, o meio ambiente tem investido em educação ambiental. Então a gente faz hoje com a vigilância sanitária, com a saúde, com as escolas, com as unidades as associações de moradores e principalmente dentro desse programa do Nosso Bairro. Pois é impossível mensurar a dor de tantas famílias e o medo de cada um de nós, mas principalmente dos que ainda vivem em áreas de risco. A cada chuva forte, aquele sentimento amargo de apreensão nos invade e traz junto o medo de viver aqui em Petrópolis, principalmente nos períodos de chuva, como que enfrentamos atualmente. Aliás, na tarde de hoje, outro temporal atingiu a cidade e é sempre a mesma tensão.
Na próxima quarta-feira, a maior tragédia socioambiental da cidade completa 1 ano e de lá para cá pouco vimos de ações rápidas para ajudar os que foram mais afetados. A gente espera que isso mude esse ano e que não sejam mais registrados episódios como o do dia 15 de fevereiro do ano passado em Petrópolis. Amanhã e ao longo desta e da outra semana você acompanha um pouco mais da vida de quem viveu e vive de perto todos os dias essa situação difícil. Bom, agora a gente muda de assunto e fala sobre criminalidade. Na manhã de hoje, a Polícia Militar prendeu o homem suspeito de agredir e assaltar uma mulher na Travessa João Batista Maú, próximo ao Alto da Serra. O crime aconteceu na noite de sábado e foi flagrado por câmeras de segurança. Na noite do último sábado, câmeras de segurança do condomínio residencial Edifício Pucon, na Travessa João Batista Maú, no Alto da Serra, em Petrópolis, flagraram uma cena chocante. Nas imagens, é possível ver uma mulher descendo as escadarias que dão acesso à Rua Teresa e logo atrás, um homem começa a correr para alcançá-la. Em questão de segundos, o suspeito encurrala a vítima contra o muro e desfere um soco no rosto da mulher. Ele ainda a agride de outras formas, mas ela reage e consegue fugir do acusado, que no fim consegue roubar os pertences dela. O caso gerou revolta. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Militar prendeu o suspeito. No local, a vítima fez o reconhecimento do agressor e ele foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia. Maria Célia trabalha em um comércio próximo de onde aconteceu o crime e garante que, apesar do policiamento frequente, não se sente segura. A situação é bem perigosa, umas pessoas estranham que passam aqui. Eu fiquei assustada com esse assalto que teve. Foi depois que o comércio estava fechado, mas é de assustar mesmo. Eu fiquei muito preocupada porque muito perto, né, da gente. Você não tem paz, né? Sossego. É muito perigoso. A falta de iluminação pública é um dos problemas enfrentados por quem precisa passar pela travessa ou pela rua Vereador Arnaldo de Azevedo. Não recomendo passar aqui à noite de jeito nenhum. É preferível passar pela Rua Teresa, porque é o horário de trabalhadores, lojas, essas coisas, do que passar pela Rua de Baixo. É revoltante. Primeiro que a agressão contra a mulher já é revoltante. Em uma situação de assalto ainda é pior ainda. Porque a defesa, rua deserta, não tem como gritar, porque os moradores daqui também não vão botar o rosto para fora para poder tentar ajudar, por medo. Em resposta aos problemas voltados à iluminação pública, a Prefeitura de Petrópolis divulgou que uma equipe será enviada ao local para fazer os reparos necessários. Agora o assunto é fiscalização. A Comissão de Transporte Público e Mobilidade Urbana da Câmara de Petrópolis encontrou 52 ônibus com licenciamento atrasado durante uma fiscalização realizada na última semana em pontos de embarque e desembarque de passageiros. Segundo o presidente da comissão, vereador Ingo Rames, o número representa quase a metade do total de veículos verificados. A apuração da Comissão de Transporte Público e Mobilidade Urbana foi feita nos dias 6 e 7 de fevereiro em 107 ônibus das empresas Petroita, Cascatinha, Cidade Real, Turpe e Cidade das Hortênsias. De acordo com o relatório, dentre os 52 ônibus com licenciamento atrasado, 7 tinham o último documento válido, datado de 2018, e outros 14 em 2019. Outros 31 tinham apenas o licenciamento de 2021. Nosso gabinete fez um trabalho na ponta, na rua, estivemos na rua fiscalizando todos os ônibus de todas as empresas, então, o nosso relatório está aqui, bem completo. Conseguimos fiscalizar 107 ônibus, onde a metade deles praticamente está com o seu licenciamento vencido e também muitos veículos com mais de 11 anos de uso, o que não é permitido por lei. Nossa legislação permite até 11 anos que o veículo pode rodar, então tem muitos veículos acima desse prazo. A comissão apurou que dos 107 veículos fiscalizados, nenhum está de acordo com a lei, que obriga que as empresas coloquem na parte traseira do ônibus uma placa ou um cartaz com informações sobre o ano de fabricação,
o início e o término do tempo de uso. A lei entrou em vigor no dia 1º de setembro de 2022. Agora, o relatório será encaminhado à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, que é a fiscalizadora das concessionárias e permissionárias em operação do município, e também ao Detran. De acordo com o presidente da comissão, o vereador Ingo Rames, o relatório também vai incluir informações levantadas pelo gabinete do vereador Fred Procópio, que também vem acompanhando de perto a situação dos ônibus da aviação. Esse relatório está sendo encaminhado hoje para a Cetanspetro, também para a CPTrans, para que a gente possa tomar suas atitudes e que as empresas possam regularizar o mais rápido possível. Isso por quê? Para dar mais segurança para quem usa o transporte público do nosso município. E você vai ver depois do intervalo. Concer consegue eliminar na justiça e vai continuar administrando a BR-040? 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis vai ser reinaugurada na próxima quarta-feira. Depois de mais de 3 anos de pandemia, Brasil fica pela primeira vez sem registrar nenhuma morte em 24 horas em decorrência da Covid-19. Sindicato dos Professores critica a demora na convocação de profissionais aprovados no concurso da educação em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Na tarde de hoje, a Concer conseguiu uma liminar na Justiça e vai continuar com a operação da BR-040. De acordo com a decisão, o DENIT não teria condições para administrar o trecho. Para quem esperava pela mudança na administração da BR-040, mais uma vez a esperança caiu por terra. Após a decisão na tarde desta terça-feira do desembargador Souza Prudente, da Justiça Federal de Brasília, a Concer vai continuar com a concessão da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. De acordo com o documento, a prorrogação vai se estender até que o julgamento do mérito de demanda do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes possa assumir a administração da rodovia. Na decisão, o desembargador ainda levou em consideração que, caso a Concer deixe a concessão, primeiro é necessário realizar um reequilíbrio econômico de R$2 bilhões a favor da Concer. Segundo a concessionária, esse é o prejuízo que ela teve até o momento à frente da administração da BR-040 e que pode ser pago com a prorrogação do contrato de concessão. A demissão em massa que seria ocasionada com a saída da concessionária também foi considerada para a decisão. Cerca de 4.000 funcionários diretos, indiretos e terceirizados seriam impactados. O prazo para o fim da concessão da Concer no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora terminaria na próxima quarta-feira, mas diante da decisão judicial foi prorrogada por tempo indeterminado. De acordo com a concessionária, o desequilíbrio econômico ocorre desde 2014 devido ao descumprimento do governo federal do aditivo contratual que previa aportes públicos para a construção da nova subida da serra.
E a gente muda de assunto e fala sobre segurança. O governador Cláudio Castro anunciou hoje que a 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis vai ser reinaugurada na quarta-feira. O local está fechado há quase um ano após ser atingido pelas chuvas de fevereiro de 2022 e ter boa parte da estrutura destruída. A 105ª Delegacia de Polícia, localizada no Retiro, em Petrópolis, passou por intervenções após boa parte do prédio ser destruído no dia 15 de fevereiro de 2022, durante as chuvas que atingiram a cidade. Na época, o governo do estado se responsabilizou e autorizou a reforma imediata da unidade policial. A reabertura da delegacia vai ser realizada na próxima quarta-feira, segundo o governador Cláudio Castro. A gente sabe que a 105 foi uma das localidades muito prejudicadas pelas chuvas e a gente está conseguindo aí reinaugurar e entregar novamente para a região serrana essa delegacia, que é um espaço tão importante para a população. O valor investido na obra foi mais de R$400 mil. Foram realizadas intervenções na parte elétrica, hidráulica, telhado, piso, além de pintura. A empresa responsável foi a EMOP, vinculada à Secretaria de Obras do Estado. Antes de ser interditada, a delegacia atendia as regiões do 1º Distrito, no centro e arredores. Com o fechamento, quem procurava atendimento precisava se deslocar até a 106ª Delegacia de Polícia, que fica em Itaipava. Vamos estar entregando 3 ambulâncias novinhas para a SAMU, ambulâncias para atender o povo de Petrópolis, para atender o povo da região serrana. Eu não tenho dúvida que será de muita valia. Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgados no início da noite de domingo mostram que pela primeira vez em 24 horas o Brasil não registrou mortes causadas pela Covid-19. Nas ruas, as pessoas comemoraram a notícia. Desde o início da pandemia, que teve os primeiros registros no final de 2019 e se agravou no ano seguinte, em 2020, já foram contabilizados quase 37 milhões de casos de Covid. Deste total, 697.674 pessoas morreram no país. E depois de tanto sofrimento e luta, o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde anunciou nesta segunda-feira que, pela primeira vez em pouco mais de 3 anos, o Brasil não registrou nenhum óbito em decorrência da doença em 24 horas. A notícia chegou como um alívio e sinal de esperança. Olha que maravilha, 24 horas sem uma morte. Meu Deus do céu, isso é uma glória. Se você voltar uns 2 anos atrás, a gente estava aí com 700, 800 mortes por dia. Você dividir isso em 24 horas, quantas pessoas por hora não estavam morrendo? Entendeu? Então eu acho super importante. E eu acho que a gente tem mais a comemorar mesmo. Um alívio, porque foi muita morte, foi muito triste. Foi algo que ninguém esperava. Foi muito triste mesmo. Um alívio, um bom alívio pela vacinação que as pessoas, que o governo, né, proporcionou. Foi uma conquista muito importante. Para o mundo inteiro, possamos dizer, né? Segundo o Conselho Nacional da Secretaria de Saúde, em 24 horas o Brasil registrou 298 casos positivos em decorrência da Covid-19, mas nenhum óbito. Já fazendo um balanço dos últimos 7 dias, foram registrados 45 óbitos e mais de 9 mil casos positivos. É uma vitória da ciência, das vacinas, que são eficientes e eficazes, e principalmente uma graça de Deus. Mas não podemos deixar também de lembrar que é importante que as pessoas completem o seu esquema vacinal, para que a gente possa se ver livre definitivamente dessa página tão triste da nossa saúde pública a nível mundial. É preciso que as pessoas tenham consciência e procurem se vacinar. No início do mês, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma para 2023 do Programa Nacional de Vacinação, inclusive da Covid-19. As ações começam no dia 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a doença na população com maior risco de desenvolver formas graves da Covid-19, como idosos acima de 60 anos de idade e pessoas com deficiência. Ainda segundo o Ministério, as etapas foram organizadas de acordo com os estoques das doses dos imunizantes já existentes.
com as novas remessas de vacinas que já foram solicitadas pela pasta e os compromissos de entrega já assumidos pelos fabricantes das vacinas. O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de Petrópolis criticou a demora na convocação dos profissionais aprovados no concurso da educação, realizado no ano passado. Das mais de 800 vagas disponíveis, apenas 131 profissionais foram empossados. O concurso da educação para contratar professores e outros profissionais da área foi realizado em outubro do ano passado e teve mais de 19 mil inscrições. A convocação começou ainda em dezembro, mas dos 877 aprovados, apenas 506 foram convocados e 131 foram empossados para trabalhar. O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do município criticou a demora na contratação. Nós temos uma rede com uma carência absurda de profissionais. O ano letivo já se iniciou e a gente precisa resolver essa questão o quanto antes, né? Era um pedido antigo do CEP a realização do concurso público. Ele foi feito e nós temos um número grande de pessoas aprovadas, né, esperando para serem chamadas. Essas pessoas precisam trabalhar também. Então, todas as condições estão propícias para que elas possam voltar a trabalhar, vir trabalhar, né, na prefeitura. O que está acontecendo? A chamada está sendo muito lenta. Na última segunda-feira, em solenidade realizada na Casa de Educação Visconde de Mauá, o novo grupo de convocados tomou posse das vagas para a educação infantil e para o ensino fundamental. A Secretaria de Educação informou que ao longo do mês, novos convocados vão sendo chamados. A documentação por parte deles ainda está sendo enviada. No início do ano passado, a Prefeitura de Petrópolis contratou professores emergenciais para suprir a carência de profissionais da educação na rede municipal. Na época, os servidores atuavam em regime especial de horas trabalhadas e recebiam R$ 25,74 por hora. O Ministério da Educação estabeleceu em janeiro o valor de R$ 4.420,55 do piso nacional para aqueles profissionais da rede pública que cumprem a carga horária de 40 horas. O reajuste foi de 15% em relação ao piso praticado em 2022. Nós precisamos fazer as contas e ver se estamos abaixo do piso ou acima do piso. Se estivermos acima do piso, está tudo ok. Se estivermos abaixo do piso, lá no salário inicial, da letra A da nossa referência, a primeira referência de quem entra na prefeitura, tem que ser feito esse reajuste. A lei do piso ela também prevê 1/3 de planejamento para o professor. E ano passado não foi colocada ainda em prática justamente pela falta de professores. Tá? Esse ano já está sendo implementado 1/3 e para que isso seja realmente eficaz, é necessária a chamada dos concursados. Segundo a Prefeitura, o salário dos professores da rede municipal em Petrópolis já supera o piso nacional. O valor é de R$ 2.624,66 para a carga horária de 20 horas, o que equivale a R$ 5.249,32 para 40 horas. O município faz parte da lista das cidades brasileiras que já pagam aos professores o piso maior ou igual ao nacional. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que o número de convocados foi expressivo. O resultado é um esforço conjunto dos departamentos de recursos humanos, das secretarias de educação e administração da Prefeitura. A previsão é que o restante dos aprovados seja convocado em breve. E você vai ver depois do intervalo. Tribunal de Contas do Estado aponta que 126 funcionários públicos recebem um aluguel social indevidamente. O trabalho das forças de segurança auxilia na redução de ambulantes no centro de Petrópolis. Homens são flagrados colocando motocicleta dentro de ônibus no terminal rodoviário do centro. Banco de Sangue Santa Teresa pede por doadores para reforçar estoques de sangue durante o carnaval. Cidades da região serrana se preparam para a semana de carnaval. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Neste fim de semana, circulou nas redes sociais um vídeo onde 2 homens aparecem colocando uma moto dentro de um ônibus da empresa Petroita em Petrópolis. O caso gerou curiosidade e repercutiu nas redes sociais. Diante disso, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis esclareceu o ocorrido. No vídeo que repercutiu na cidade de Petrópolis, é possível ver que um ônibus da aviação Petroita está estacionado no terminal do centro e 2 homens tentam colocar a motocicleta dentro do coletivo pela porta do meio. Eles chegam a usar o elevador de cadeiras de roda para subir com o veículo para dentro do coletivo. Algumas pessoas se mostraram insatisfeitas com a liberdade dos 2 homens flagrados no vídeo. Apesar do inusitado, o Cetranspetro informou que o ônibus não estava em operação e já havia sido substituído por outro coletivo quando os homens, que são rodoviários, colocaram a moto dentro dele. Ainda segundo o sindicato, a pista estava molhada e escorregadia devido à chuva e por isso foi autorizado que o funcionário colocasse a moto dentro do coletivo ao invés de pilotar o veículo até a garagem, local para onde o ônibus estava sendo levado. O Tribunal de Contas do Estado realizou uma auditoria na lista de beneficiários do aluguel social em Petrópolis e levantou que 126 funcionários públicos receberam indevidamente o benefício. Os cadastros irregulares foram feitos após a tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022 para as famílias que foram diretamente atingidas pelas chuvas. De acordo com o relatório do TCE, datado de dezembro de 2022, os servidores públicos que conseguiram o benefício indevidamente já receberam salários de até R$14 mil, ou seja, acima do teto de 3 salários mínimos considerados pelo Estado e também acima dos 5 salários mínimos considerados pela Prefeitura. Os 2 governos estão em um impasse quanto à definição desta regra básica do programa social. Já o TCE considera as regras do programa, ou seja, para receber o benefício, a renda familiar total do beneficiário não pode ultrapassar 3 salários mínimos no valor de R$ 3.900. O relatório aponta ainda que a maioria destes servidores são do governo municipal, sendo 106 no total. Mas a Prefeitura de Petrópolis afirma que esses funcionários recebem até 5 salários mínimos e têm o direito ao benefício. O secretário municipal de Assistência Social, Fernando Araújo, se pronunciou através das redes sociais. Mas essa resolução do governo do Estado naquela ocasião baixava o teto de 5 para 3 salários mínimos. Então, até então nós trabalhávamos com a resolução ainda do ano de 2012, que eram de 5 salários mínimos, e essa resolução de março de 2022, pelo ex-secretário de Desenvolvimento Social do Estado, baixava o teto de 5 para 3 salários mínimos. Bom, nossa equipe identificou isso, nós posicionamos ao Estado, posicionamos também já ao Tribunal de Contas, que, ao nosso ver, foi levado ao erro, foi levado à má interpretação de todo aquele processo. De acordo com a Prefeitura, o teto de 5 salários mínimos e não de 3 já estava acordado desde abril na Câmara Tripartite, que é composta por município, Estado e sociedade civil. Porém, o relatório do TCE aponta que parte destes servidores recebe, inclusive, valores acima de 5 salários mínimos. No aluguel social, os beneficiários recebem R$ 1.000, sendo 800 pagos pelo Estado e o restante pagos pela Prefeitura de Petrópolis. E o governo municipal é o responsável pelo cadastramento das pessoas que recebem o benefício. O TCE afirma ainda que, com os pagamentos indevidos entre março e agosto de 2022, o prejuízo foi de R$ 400 mil aos cofres públicos. Por isso, o governo do estado suspendeu no mês passado, por determinação do tribunal, o pagamento a esses funcionários, sob pena de multa diária aos responsáveis. A revolta maior foi o quê? Eu fiz parte da Câmara Tripartite, eu faço parte da Câmara Tripartite. O doutor Jorge Luiz Martins indica meu nome como sociedade civil organizada para representar as famílias. Então, em uma das nossas reuniões, a gente já tinha discutido isso.
e a Câmara Tripartite já tinha feito um pedido para o Estado por causa dessa resolução. Porque somente Petrópolis que foi dada essa resolução de 5 salários para 3 salários, né? O que vale hoje no estado todo é o decreto de 2012. Eu recebi durante 7 anos aula social em cima do decreto de 2012. Se acontecer uma tragédia, Deus me livre e guarde, hoje no estado do Rio, em qualquer cidade fora de Petrópolis, o que vale é a resolução, o decreto de 2012, 5 salários. A Prefeitura afirma ainda que, além dos 106 funcionários do governo municipal, outros 12 são servidores estaduais e que já solicitou à Secretaria de Administração a apuração dos fatos, visando ao ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente aos outros 8 agentes públicos apontados pelo TCE. A Secretaria de Assistência Social de Petrópolis afirmou que já entrou com um recurso junto ao TCE para esclarecer a situação dos 106 beneficiários com renda familiar de até 5 salários mínimos. Enquanto o recurso não é analisado, a Secretaria suspendeu o pagamento de todos os 126 nomes apontados pelo tribunal. O prefeito Dom Rubens Bom Tempo determinou à Procuradoria que entre com uma liminar para que a gente consiga garantir o direito de vocês receberem o benefício do aluguel social, que é uma garantia que está prevista, inclusive, na Constituição Federal. Está chegando a hora da folia. O Carnaval 2023 começa essa semana e as cidades da região serrana estão se preparando para os desfiles. E alguns blocos de carnaval já começaram no último fim de semana. Apesar de oficialmente o carnaval começar só na próxima quarta-feira, em Três Rios, um dos blocos já se reuniu no último domingo. As ruas ficaram pequenas para os foliões que aproveitaram para curtir a programação, que contou até com um caminhão jogando água na multidão para tentar diminuir o calor. A partir do dia 15 de fevereiro, durante 7 dias, shows de Alexandre Pires, Raça Negra, Bonde do Forró e muitas outras atrações vão ser realizadas na cidade. A programação conta com eventos no centro, na Avenida Condessa do Rio Novo, na Praça São Sebastião e na Rua Duque de Caxias e em Bem Posta, na Praça Guilhermina Guinle. Em Pati do Alferes, o carnaval começa no sábado no centro e na Granja, com bloco, mulinhas e música ao vivo durante os intervalos. No domingo, vai ter show do Tony Nascimento, participação de DJ e de blocos da Amizade, Que Beleza e das Mulinhas. Em Nova Friburgo, as festividades iniciam na quinta-feira e se estenderão até a próxima terça-feira. Ao todo, durante os 6 dias de folia, serão mais de 120 atrações com direito a trio elétrico, desfiles das escolas de samba e muito mais. Em Paraíba do Sul, a folia começa no dia 17 e termina no dia 21. Entre as apresentações está a do grupo Acústico A3. Neste ano, a decoração é 100% proveniente do reaproveitamento de 78 quilos de fantasias dos anos anteriores. Em Teresópolis estão programadas atividades para os adultos e, claro, para a criançada. A novidade esse ano é que até os pets vão poder aproveitar a folia. Entre as atrações estão baile de carnaval no dia 18 e o desfile infantil com oficinas carnavalescas na praça de eventos no primeiro piso. Nos dias de 19, 20 e 21, também vão ser promovidas oficinas carnavalescas com muita música do DJ Pudim. Em Petrópolis, o Carnaval Inclusivo, que contou com a participação de portadores de deficiência física, já foi às ruas no último domingo e agitou a multidão. A Prefeitura de Petrópolis informou que não haverá programação de carnaval oficial pelo município. A Prefeitura disse que vai apoiar os blocos que tiverem autorização do Instituto Municipal de Cultura e dos outros órgãos competentes para desfilarem ou se apresentarem na cidade. A gente muda de assunto e fala sobre solidariedade. O Hospital Santa Teresa divulgou na última semana a importância da doação de sangue no mês de fevereiro. O Hemorrio, Banco de Sangue no Rio de Janeiro, também lançou a campanha Carnaval Tá no Sangue. O objetivo é atrair doadores para reforçar os estoques durante o período da folia.
O período de carnaval no Rio de Janeiro é um grande desafio para os bancos de sangue, em função da histórica queda nas doações, que pode chegar a 30%. Por isso, o Banco de Sangue Hemorrio no Rio de Janeiro decidiu criar a campanha Carnaval tá no Sangue, que tem o objetivo de conseguir pessoas para doar sangue durante a festa mais famosa de fevereiro. O Hemorrio está lançando a segunda etapa da campanha do Carnaval. É uma campanha que visa atrair doadores, trazer os doadores para cá, porque nós estamos precisando mais do que nunca de sangue. Porque nós temos, como nunca tivemos antes na história, 2 semanas de feriados consecutivas, a Páscoa e o Carnaval. Isso nunca aconteceu antes, isso afeta muito drasticamente o número de doadores, sempre cai nessa época. Então a gente apela muito, a gente pede muito, a gente convida muito a população do Rio que venha doar sangue. A gente precisa do sangue para salvar vidas. Para os profissionais, é muito importante garantir que os estoques estejam abastecidos para dar suporte às pessoas que precisam. No Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, a situação é parecida. Os números de doadores também caem próximos aos dias de folia. Estamos próximos ao Carnaval. O que acontece é que muitos doadores viajam e isso faz com que nossos estoques caem muito. Eu quero pedir a todos, antes de viajarem, dá uma passadinha no banco de sangue, faça a sua doação, porque com uma doação você salva até 4 vidas. E é muito importante, porque tem sempre alguém lá do outro lado esperando uma doação, esperando uma chance de vida. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da população doa sangue regularmente. Esse número está abaixo da média definida pela Organização Pan-Americana da Saúde, que amplia que o número necessário de doadores de sangue seriam 2% da população. Em Petrópolis, entre os requisitos básicos para a doação de sangue estão a apresentação de documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos e ter dormido ao menos 6 horas na última noite. A unidade ainda disponibiliza transporte gratuito para os grupos de 4 ou 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp 24 99269 4355. Estamos atendendo na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, ao lado do Banco Bradesco, todos os dias, de domingo a domingo, das 7 da manhã às 18 horas. Eu peço novamente, encarecidamente, quem está nos ouvindo, peço para compartilhar, para conversar com a família, com amigos, porque ainda tem bastante gente aqui na cidade que não sabe nem onde fica o banco de sangue. E toda ajuda é muito importante, ainda mais nessa época que os nossos estoques ficam bem críticos e os nossos pacientes não podem esperar, né? Eu peço que vocês venham doar sangue, doar vida, doar amor. Após uma audiência pública realizada na Câmara Municipal em dezembro do ano passado, o número de ambulantes nas ruas de Petrópolis diminuiu drasticamente. Quem andava pelas ruas do centro histórico de Petrópolis há alguns meses atrás, dificilmente não era abordado por ambulantes. A quantidade de pessoas vendendo todos os tipos de produtos, inclusive pedintes, assustava moradores e visitantes. Porém, após discussões na Câmara Municipal, motivadas por denúncias sobre casos de assédio, ameaça, intimidação, perseguição e roubo, vindo destes ambulantes e pedintes, o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, das Pessoas com Deficiência e do Idoso, o vereador Eduardo Blog, buscou soluções para o problema. Eu assumi a presidência da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente na Câmara Municipal. 30 dias depois, fui procurado por um grupo de mães e pais com reclamações e denúncias sobre a abordagem aos jovens no centro da cidade. Então comecei a investigar, comecei a procurar saber e tive denúncias, por exemplo, de uma criança que foi segurada pelo pescoço para obrigar que ela comprasse, outra que foi obrigada a fazer um Pix, uma menina que foi de 14 anos que foi assediada por 3 homens no centro da cidade, idosos reclamando que quando não tem dinheiro eles querem te obrigar a entrar, a comprar alguma coisa, entregar, seja a fralda, a lata de leite e tudo mais, né? E muitas vezes eles são agressivos. De acordo com um levantamento feito pelo vereador, a maior parte dessas pessoas não residem na cidade de Petrópolis. Segundo ele, estes ambulantes chegam na cidade em ônibus e vans, geralmente vindos da Baixada Fluminense. Após a audiência, o vereador se reuniu com órgãos de segurança para tratar o
assunto. Mesmo sendo oposição ao prefeito Rubens Bom Tempo, eu tenho que agradecer a disposição do prefeito, porque no dia seguinte da audiência pública, o prefeito abriu as portas da prefeitura, a sala de reuniões, botou todas as forças de segurança lá dentro para que eu pudesse relatar tudo que eu ouvi, né, e o que eu havia conduzido ali enquanto presidente da comissão e presidindo a audiência pública, e dali saíram uma série de ações que você que está nos acompanhando pode notar no dia a dia, né? O número de vendedores no centro da cidade que vem de fora da Baixada, esses agressivos que cometem crimes, reduziu de maneira significativa. Após a reunião, ficou decidido que um ônibus da Guarda Municipal ficaria posicionado na Praça Bosque do Imperador, no calçadão do CENIP, alguns dias da semana para o monitoramento do centro da cidade. Além disso, a Polícia Militar reforçou que as denúncias devem ser feitas nas delegacias, para que seja mapeado onde está o crime e o policiamento possa ser melhor distribuído. Isso acaba aliviando a Polícia Militar, porque se a questão dos vendedores que vêm de fora, coagir, constranger, assediar, né, se a Guarda Municipal consegue resolver essa questão, a Polícia Militar fica livre para atuar nos nossos bairros, né, que hoje a gente precisa muito, né, no combate ao tráfico de drogas, né, aos roubos a pedestres, aos estabelecimentos, né, a quantidade de estupros que nós temos em Petrópolis, né, que é muito grande, infelizmente. Então nós precisamos cada vez mais da Polícia Militar. E a Guarda Municipal está sendo fundamental nessa atuação. Fiscalização de posturas está junto. Qual é a nossa luta hoje? Para que esse trabalho continue. Esse não pode ser um trabalho só de final de ano. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira em Nova Friburgo será de céu entre muitas nuvens e ao longo do dia há uma alta probabilidade de chuva moderada forte. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva durante todo o dia. Devido à elevação na temperatura, os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, amanhã será marcada já por pancadas de chuva. No período da tarde, elas devem ficar ainda mais intensas. E à noite, a tendência é que diminua. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol, com o aumento de nuvens já pela manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. A tendência é que a temperatura fique estável, com variação de mínima de 22 e máxima de 28 graus. A terça-feira em Pátio do Alferes será chuvosa, com possibilidade de pancadas mais fortes no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Três Rios, a chuva começa no período da tarde e se estende até a noite. Há possibilidade de trovoadas a qualquer momento. A elevação na temperatura resultará em mínima de 22 e máxima de 30 graus. Já os ventos serão fracos nesta terça-feira, nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. Vamos agora às últimas notícias. A Defesa Civil de Petrópolis informou que se deslocou na tarde desta segunda-feira para a Rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel, no Quissamã, em Petrópolis, após um raio atingir uma casa no local. Equipes do órgão realizaram o primeiro atendimento com o apoio da Secretaria de Assistência Social. Apesar do susto, não houve vítimas. O local ficou parcialmente destruído. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 998 39 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis, Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você.
TVC, a TV do Correio da Manhã.